Por que as pessoas pensam que esse caso de pessoas desaparecidas e essa conta do TikTok estão relacionadas? Mãe e filha Kate e Eva desapareceram no Texas em 2016. Já as pessoas que seguem essa conta no TikTok, Bebop Bebê, ficam preocupadas com o bem-estar delas. O pai da Eva tem procurado por elas desde que elas desapareceram em 2016. E a única pista que eles têm é o carro da mãe, que foi abandonado em um estacionamento. As pessoas que assistem os vídeos da Bebop Bebê sempre perceberam coisas como o jeito que elas falam, ou até o jeito que elas se vestem, que talvez elas estejam pedindo ajuda. O fato dessas duas terem desaparecido e da gente não saber a origem dessas outras duas faz com que as pessoas pensem que talvez elas sejam as mesmas pessoas. Mas a idade da Eva hoje seria 13 anos, o que eu acho que é muito velha pra ser a mesma do TikTok, que parece ser mais nova. Eu, particularmente, acho que tem algumas semelhanças, mas não acho que sejam as mesmas pessoas. Mas o que vocês acham? A criança que ficou conhecida como a garota selvagem. Sabe aquele caso que você sente raiva do começo ao fim? É esse. A Jenny nasceu em 1957. Jenny não é o nome dela verdadeiro, mas eles não divulgaram o nome da garotinha, então a gente vai chamar ela de Jenny. Quando a Jenny tinha 20 meses de nascida, ela foi diagnosticada com uma dificuldade na aprendizagem. Ou seja, ela iria aprender um pouco mais devagar que as outras crianças. Só que isso incomodou muito o pai dela, chamado Clark. Clark então passou a manter a garotinha presa em um quarto, privando ela de qualquer contato social. Ela passava o dia inteiro amarrada ou no berço ou no pinico. Se a Jenny fizesse qualquer barulho, Clark ia lá e brigava com ela. Mas ele não brigava com palavras. Ele reproduzia sons como se estivesse rosnando. Então a única coisa que aquela garotinha estava acostumada a ouvir eram os rosnados. Isso é muito bizarro e cruel. Você deve estar se perguntando, tá, mas como a mãe dela deixava isso acontecer? Eu não encontrei muitas informações sobre a mãe da garotinha. O que eu vi é que ela era deficiente visual. Em 1970, a Jenny foi descoberta por um assistente social. Quando a garotinha foi tirada de lá, ela aparentava ser bem mais nova. Devido ao isolamento, a Jenny não sabia comportamentos e nem sequer sabia falar. Até porque ninguém conversava com ela, ela não aprendeu aquilo. Uma denúncia foi aberta contra os pais, mas o Clark tirou a própria vida antes do julgamento. A Jenny foi levada para um hospital e os médicos falaram que ela era a criança mais profundamente afetada que eles já viram. Um dos pesquisadores falou que sim, a Jenny era inteligente, que ela sabia fazer as coisas, bastava ensinar para ela. Aos poucos, a Jenny foi se desenvolvendo e aprendendo a se comunicar. O problema foi que em determinado momento ela foi mandada para um orfanato e lá eles foram muito abusivos com ela. Com isso, ela acabou regredindo. As últimas informações que eu encontrei sobre ela são de 2008 e que ela estava em um asilo, lá em Los Angeles. E aí, lembra do caso da mãe que arrancou os olhos e a língua da filha de apenas 5 anos que aconteceu aqui no Brasil? Vamos relembrar essa história? No dia 24 de janeiro de 2021, em um povoado chamado São Cristóvão, que fica no sertão do Alagoas, uma mulher chamada Josemiri Gomes da Silva, de 30 anos, se trancou dentro do banheiro da casa dela com a filha Brenda, que tinha apenas 5 aninhos de idade. O que acontece? Conforme o tempo foi passando, o avô, que também estava na casa, começou a achar muito estranho, porque fazia muito tempo que ela estava ali dentro do banheiro. Ele tentou abrir a porta, não deu certo, até que ele arrombou a porta para ver o que estava acontecendo, e quando ele fez isso, ele já encontrou a netinha sem vida e a mãe completamente transtornada. Ela sussurrava algumas coisas que pareciam ser uma oração, ela estava rezando em cima do corpo da filha, e a parte mais bizarra é que os olhos e uma parte da língua da criança foram removidos, e de acordo com a perícia, esses 2 ferimentos extremamente graves foram a causa da morte da criança. Bom, pelo que eu tava revirando na internet, aparentemente não houve o desfecho do caso em si. A mulher em questão, ela já tinha alguns transtornos psiquiátricos. Ela primeiramente foi encaminhada para um hospital porque ela estava realmente muito transtornada quando eles encontraram ela, e também alguns relatos apontam que ela teria mastigado partes do olho da criança, mas isso não é apontado por todos os sites. Aparentemente ela ainda aguarda julgamento, e quem vai conduzir essa investigação é a primeira delegacia regional da polícia, o primeiro DRP, onde ela terá que prestar o depoimento e depois vai ser jogada à disposição do Poder Judiciário. Então vamos dizer assim que ainda não aconteceu o julgamento oficial desse caso, mas é extremamente chocante. De acordo com os policiais que participaram da investigação, foi o caso mais forte que eles investigaram em toda a carreira. Essas são as últimas imagens desse garotinho de 9 anos com vida, antes dele ser abusado sexualmente e assassinado num ritual religioso por esse homem que aparece no vídeo junto com ele. Flânio da Silva tinha 9 anos e morava
morava no Brejo da Madre de Deus, no Agreste Pernambucano. Mesmo sendo tão novo, ele sempre quis ajudar sua família financeiramente e estava juntando dinheiro para comprar uma bola de futebol. Então, no dia 1º de julho de 2012, sem sua mãe saber, Flânio pegou seu carrinho de mão e foi até a feira carregar fretes. Mas, infelizmente, ele nunca mais voltou para casa. Ele foi visto pela última vez pela sua prima em Santa Cruz do Capibaribe, que é um município vizinho. Essas são as últimas imagens de Flânio com vida. Ele está na companhia de um senhor chamado Genival e dá pra ver no vídeo que ele tá carregando na sua bicicleta o carrinho de mão de Flânio. Depois de alguns metros, Flânio sobe na bicicleta e vai com Genival. Ele parece bem tranquilo e não mostra nenhuma resistência. Genival o levou até essa mata, que é a entrada de um sítio. Chegando lá também estavam Edileuza, que é a esposa de Genival, Edinaldo e Edilson. Flânio foi estuprado por Genival e amarrado logo em seguida. Então Edinaldo e Edilson também praticaram abusos sexuais contra ele. Após 20 minutos de abuso, Genival cortou o pescoço de Flânio com uma peixeira e deixou o sangue escorrer numa aguildar de barro, que é um recipiente tipo esse. Então eles fizeram um torniquete de madeira no pescoço de Flânio e apertaram até ele ser decapitado. Seu corpo foi encontrado um pouco mais de uma semana depois, no dia 10 de julho, sem roupa, com as mãos e pés amarrados, com a cabeça separada do seu corpo e já em decomposição. Perto de Flânio estavam uma aguildar de barro, alguns amuletos, pedras, ossos de animais e algumas garrafas de bebidas alcoólicas. Com as imagens das câmeras de segurança, não foi difícil encontrar Genival e logo os 4 criminosos foram presos. Segundo Edileuza, Flânio foi escolhido aleatoriamente e seu sangue foi usado como uma oferenda para o demônio. O mandante do crime teria sido Edinaldo, que teria pago R$ 400 para Genival e Edileuza para realizarem o crime no ritual religioso. A população se revoltou com o caso e os moradores destruíram as casas dos envolvidos. Na residência de Genival e Edileuza foram encontradas várias fotos de crianças, brinquedos e CDs e DVDs infantis. Mesmo não tendo absolutamente nada a ver com a história, vários terreiros de candomblé, umbanda e centros espíritas foram depredados por moradores, o que se espalhou por municípios vizinhos. O julgamento só aconteceu 8 anos depois do crime, em 2020. Edilson, Edinaldo e Genival foram condenados a 29 anos de prisão. Já Edileuza pegou uma pena um pouco menor, de 26 anos, porque ela confessou o crime. Todos permanecem presos. E foi isso. Oi, então, em uma cidade na Espanha, vivia o filho pequeno e os pais. E o filho tinha mais ou menos uns 6 anos. E no quarto do filho tinha uma televisão meio tipo antiga. E toda noite antes de dormir, o menino pedia para os pais cobrir a televisão com alguma coisa, uma toalha, alguma coisa. E aí os pais perguntavam, por que, filho? Por que você quer que cubra? E ele falava, é porque eles vêm da TV. Eles vêm da TV. E aí os pais ficavam tipo, quem vem da TV, meu anjo? E o menino não respondia. Até que um dia os pais saíram e quando eles voltaram, a babá estava sentada na escada chorando. E ficava falando repetidamente, eles levaram ele, eles levaram ele. E os pais ficaram tipo, quem? Quando eles chegaram no quarto do menino, ele não tava lá. Tinha um rastro de sangue da cama do menino até a televisão. E o menino nunca mais foi encontrado. Era uma mulher com problema mental. Provavelmente sequestraram essa mulher e venderam ela. E como ela tem problema mental, ela não vai entender, tipo, aonde que eu tô, o que que tá acontecendo. Falaram que eles compraram, aí ela tocou a campainha, eles abriram a porta. E aí ela ficava meio assim, ela ficava parada. E eles tentando falar com ela, tentando se comunicar. Foi cozinhar um negócio, não terminou de cozinhar, cozinhou um negócio meio nojento pra eles. Aí depois à noite eles foram dormir, tipo, acordaram com barulho, ela tava no porão. Aí ela chamou ele. É tipo um bagulho bem bizarro. Mas, sabe por que eu acho que isso é mentira, não é verdade? Porque, se eles realmente tivessem comprado alguém assim na Deep Web e essa pessoa chegou na casa e os caras filmaram, a polícia vai rastrear o computador deles, a polícia vai atrás, porque isso Mano, eles compraram uma pessoa, eles podem ser presos, prisão perpétua e um monte de coisa. Então, não é tão simples assim de cara, comprei uma mãe, um gente. ser humano. Não Olha é, só o que não é deu. assim, velho. Tá ligado? Não é assim que funciona.